Tudo bem, caríssimo aluno do segundo ano? Professor Henrique Roberto, e a partir de hoje, a partir deste vídeo, a gente vai tentar ter uma explicação mais direta para você sobre as atividades que você está recebendo, sobre as atividades que virão. Então, nós começamos o ano com um assunto chamado análise combinatória. Se você lembra lá da tua primeira apostila, da tua primeira atividade que você recebeu, tem uma pergunta lá. Você sabe contar? Porque a gente, às vezes, acha que contar é simplesmente um, dois, três canetas, seis lápis, quatro cadernos. É uma forma de contagem. Só que eu tenho outros tipos de contagem bem mais elaborada, só que são problemas de contagem que estão dentro de uma área da matemática chamada de análise combinatória. Olha aqui, vamos lembrar, lá na tua primeira apostila, tu tinhas aqui, por exemplo, olha só, a seguinte pergunta: ao abrir seu guarda-roupa, uma pessoa tem à sua disposição 5 blusas, 3 bermudas e 2 pares de tênis. De quantos modos diferentes essa pessoa pode se vestir? Tá? Então, isso é um problema de contagem. Porque você tem que imaginar o seguinte: eu tenho o grupo das blusas, o grupo das bermudas, o grupo de sapatos, né? Blusa, bermuda e sapato. Não é isso que ele fala lá? Então, olha só. E no caso, o tênis. Beleza. Então, imagine o seguinte: cada blusa que a pessoa escolher, ela tem as bermudas à disposição. Então, suponha blusa 1, blusa 2, blusa 3, bermuda 1, bermuda 2, bermuda 3. Então, se a pessoa escolhe a blusa 1, ela pode escolher a bermuda 1, a bermuda 2, a bermuda 3, o tênis 1, o tênis 2. Se a pessoa escolhe a blusa 2, é a mesma coisa, tá? Ela pode escolher a bermuda 1. Então, já pensou quantos links ela pode fazer? Então, se você for escrever todas as combinações possíveis, se eu pegar, eu vou escolher a bermuda 1, a blusa 1, a bermuda 1, o tênis 1. Aí eu escrevi aqui. Mas eu posso escolher a blusa 1, a bermuda 2, o tênis 1. Vou escrever aqui. Mas eu posso escolher a blusa 1, a bermuda 3 e o tênis 1. Vou escrever. Então, se você escrever todas as combinações possíveis que você pode fazer aí, e você contar, você vai verificar que nesta situação aí, tá? Nesta situação, nesse problema aí que foi colocado, dá no mesmo que você pegar aqui, ó, e fazer o seguinte, né? O total possível aqui, tá? O total dá no mesmo que você pegar a quantidade de blusas, multiplicar pela quantidade de bermudas e multiplicar pela quantidade de tênis. Ou seja, 5 vezes 3 vezes 2. Tá? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 dá 30. Tá? Então, você tem aí 30 modos diferentes de você se vestir. É claro, se você troca uma blusa, se você troca um tênis, você já está vestido diferente. A segunda questão, na mesma linha de raciocínio, eu posso ter aqui a segunda questão. Olha só, em uma corrida, temos 10 competidores. De quantos modos diferentes podemos ter a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar? Tá? Então, você pode usar um raciocínio semelhante. Tá? Eu posso usar um raciocínio semelhante aqui. Deixa eu tirar aqui do nosso quadrinho isso aqui. Do mesmo modo, você pode imaginar, então, ó, eu tenho lá 10 corredores. Então, eu vou ter o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Aí eu tenho corredor 1, corredor 2, corredor 3,
não é? Até o 10º corredor, até o corredor 10. Então, você pode usar o mesmo raciocínio. Se o primeiro chegar ao corredor 1, quem pode chegar em segundo? Pode chegar em segundo o corredor 2, ou o corredor 3, ou o corredor 4, ou o corredor... se chegar em primeiro o corredor 1, em segundo o corredor 2, quem pode chegar em terceiro? Pode chegar em terceiro lugar o corredor 3, o corredor 4, né? Mas em primeiro, se chegar o corredor 2 em primeiro, quem pode chegar em segundo? Se for o corredor 2 aqui, pode chegar em primeiro o corredor número 1, o corredor número 3. Então, do mesmo modo, você pode escrever todas as combinações possíveis que você teria para formar esse pódio. E escrevendo, né? Se você escrever todos os termos, né? Toda a trilogia aqui, todas as 3 imagináveis combinações, dá no mesmo, tá? Dá no mesmo que você chegar aqui nesse problema, onde você tem aí 10 corredores, dá no mesmo que você chegar aqui e fazer assim, ó, total. Tá? Botei o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Então, eu posso imaginar quantos modos eu tenho para preencher o primeiro lugar. São 10 corredores, então 10 possibilidades para preencher a primeira colocação. Quantas possibilidades eu vou ter para preencher a segunda colocação? Ora, alguém já ganhou. Então, vão sobrar 9 corredores para a primeira colocação. E quantas possibilidades eu tenho para a terceira colocação? Ora, são 10 corredores, alguém já ganhou, alguém já ficou em segundo, sobram 8 corredores com a possibilidade de chegar em terceiro. Então, se você fizer essa estratégia de escrever todas as possibilidades, você vai ver que vai dar no mesmo que você multiplicar todas essas possibilidades aqui. Né? Então, aqui você teria 720 modos diferentes de premiar aí primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá? Então, é uma linha de raciocínio que você vai poder usar sempre, tá? Para esses problemas de contagem, você sempre vai poder usar esse raciocínio. Tudo bem? Então, a pessoa, então, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Você ia colocar lá quantos podem chegar em primeiro, não é? Quantos sobram para chegar em segundo, quantos sobram para chegar em terceiro, quantos sobram para chegar em quarto, e assim por diante. Tá? Vamos ver outro aqui. Sim. Então, é um raciocínio muito simples da gente se encontrar aí e fazer esses probleminhas. Deixa eu ver aqui um outro que nós tínhamos aqui. Olha só, esse aqui da carona eu vou fazer por último, né? Olha o quarto problema aqui. Tá? Em uma sala, tá? Em uma sala de aula, tem uma fileira com 5 carteiras, onde 5 alunos sentam todos os dias. De quantos modos diferentes esses 5 alunos podem trocar de lugar ao sentarem nessa fileira? Ora, meus amigos, você há de convir que 5 alunos vão sentar numa fileira, basta, não é? Se o primeiro é o Zezinho e o último é a Mariazinha, tá ali a minha fila na minha aula, e no dia seguinte o Joãozinho vai lá para o fundo e a Mariazinha vem para primeiro, eu já tenho uma fila diferente. Então, assim, cada vez que um trocar de lugar, eu tenho uma fila diferente. Eu tenho uma organização da fila diferente. Então, você pode usar o mesmíssimo raciocínio da corrida. O mesmíssimo raciocínio da corrida. Olha só. Tá? Eu vou ter aqui o meu total de possibilidades. O meu total. Eu vou ter a primeira carteira, a segunda carteira, a terceira carteira, a quarta e a quinta carteira.
são 5 alunos. Então, quem, não é, ao chegar, a primeira carteira pode ser ocupada por quantos alunos? 5 alunos podem ocupar a primeira carteira. Aí alguém vai ocupar a primeira carteira. A segunda carteira vão sobrar 4 alunos. Depois, 3 alunos. Na penúltima carteira vão sobrar 2 alunos. E, claro, para a última vai sobrar um aluno. Então, se você escrever em possibilidade possíveis, diferentes desses alunos se sentarem aí nesta carteira, tá? Então, observa, problema desse tipo, sempre você vai poder usar esse raciocínio aí do preenchimento e o total sempre vai ser a multiplicação disso daí, beleza? Vamos comentar então agora o problema da carona, tá? Ele é um pouquinho diferente, mas você vai entender facilmente por quê. E propositalmente deixei ele por último, tá? Para chamar a atenção. Então observa que esses problemas aí, mesmo raciocínio, né? Olha lá da roupa. Quantas blusas eu tinha? Quantas bermudas eu tinha? Quantos tênis eu tinha? Multipliquei toda a galera. Dos corredores, quantos podiam chegar em primeiro, quantos podiam chegar em segundo, quantos podiam chegar em terceiro, multipliquei toda a galera. Da fila, quantos podem ocupar a primeira carteira, quantos sobram para ocupar a segunda, quantos podem ocupar a terceira, e assim por diante, multipliquei toda a galera. Tá? Aí veio aqui o problema da carona. Vamos ver aqui o problema da carona. Terceira, uma pessoa tem 6 amigos precisando de uma carona. Porém, no seu carro só tem 2 vagas. De quantos modos diferentes essa pessoa pode escolher para... de quantos modos diferentes essa pessoa pode escolher as 2 pessoas, entre as 6, para oferecer a carona? Então você vem aqui e diz assim, poxa, eu posso então usar o mesmo raciocínio. Total de possibilidades. Ora, eu tenho 2 vagas para dar carona no meu carro e vou ver quantas pessoas eu posso escolher para ocupar a primeira vaga. 6. Quantas pessoas eu posso escolher para ocupar a segunda vaga? Bom, segunda vaga, vão sobrar 5. 6 vezes 5, 30 possibilidades. Ah, beleza e tal. Só que aí vem um pequeno detalhe. O que diferencia, né? Por que esse 30 aqui, ele não está certo? O que diferencia esse problema dos outros? Repare. Vamos, por exemplo, do problema da corrida, né? Você perguntar, e aí a corrida, como é que ficou? Aí alguém fala assim, olha, João, Antônio e Maria. O que você vai entender? Que o João foi o primeiro, que o Antônio foi o segundo, que a Maria foi a terceira. Se você falar assim, como é que foi a corrida? Alguém fala Maria, Antônio e João. O que você vai entender? Que a Maria foi a primeira, o Antônio foi o segundo e o João foi o terceiro. Tá? No caso da carona, isso não acontece. Alguém pode perguntar, para quem que você vai dar carona? Para Maria e para o João. Aí outra pessoa te pergunta, para quem que você vai dar carona? Você vai dizer, para o João e para Maria. Ora, tanto faz você falar Maria e João, quanto você falar João e Maria, é a mesma dupla da carona. Então, nesse caso da carona em especial, a ordem não faz diferença. Como nesse caso aí a ordem não faz diferença, nesse 30 aqui que você calculou, tá? Nesse valor aqui 30, você está contando cada dupla, cada possibilidade de dupla, você está contando 2 vezes. Então, nesse caso, tá? Você precisa eliminar as repetições. E como é que eu vou eliminar as repetições? Eu vou pegar e vou dividir por 2.
tá? Não são duas duplas, né? Duas pessoas contadas duas vezes, então eu vou pegar esse mesmo resultado e dividir por 2. E aí sim, ó, então eu elimino aqui as repetições, então eu sei. Então eu posso oferecer essa carona para 15 duplas diferentes. Então, isso aí é que diferencia esse problema da carona dos outros. Ou seja, a ordem, tá? Quando a ordem não faz, quando a ordem, perdão, faz a diferença, como no caso da colocação, primeiro, segundo, terceiro lugar, como no caso dos lugares, né, lá da carteira, eu multiplico direto. Quando a ordem não faz diferença, eu preciso fazer a eliminação das repetições. Tudo bem? Professor, mas e aí? Calma, calma. A primeira lista, ela serviu para te mostrar os tipos de problema, os tipos de situação que eu posso ter em análise combinatória. Depois você vai verificar que cada probleminha desse tem um nome diferente dentro do cálculo da análise combinatória. Vou logo te adiantar aqui, tá? E que você já vai entender porque não merece tantos comentários, a segunda atividade que eu te mandei, tá? Então, deixa eu só te falar aqui e você já vai entender, porque praticamente todos que me mandaram acertaram as questões da segunda atividade. Olha aqui. Mas não vou nem abrir aqui a segunda atividade, eu vou abrir só a primeira mesmo. Repare aqui. Essa primeira questão aqui, tá, que fala das roupas, tá? Esta primeira questão, esse tipo de questão aqui, ele recebe o nome em análise combinatória de princípio multiplicativo. Tá? Princípio multiplicativo. É esse tipo de exercício, esse tipo de questão em que você tem grupos diferentes relacionando entre si. Aí foram roupas, eu poderia um restaurante, não é? Eu tenho aqueles tira-gosto de entrada, eu tenho os pratos principais, eu tenho os tipos de suco, eu tenho as sobremesas. De quantos modos eu posso fazer uma refeição completa? Eu multiplico tudo, né? Como por exemplo na terceira atividade, que foi atividade extra, o carro. Poxa, eu vou comprar um carro, aí eu tenho tantas as opções de cores, as opções de banco, as opções de roda. De quantos modos diferentes eu posso montar um carro? Ou quantos modelos, quantas versões diferentes eu posso oferecer daquele carro? Basta multiplicar tudo. Tá? Então, sempre que eu tiver problemas em que eu tenho grupos diferentes se relacionando, grupo da roupa, grupo da bermuda, grupo do tênis, grupo da entrada, grupo do prato principal, grupo do suco, grupo de sobremesa, grupo das rodas, grupo das cores, grupo dos bancos. Toda vez que eu tiver problemas assim, basta eu multiplicar as quantidades para saber as possibilidades total. Então, isso é chamado de princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Tá? Princípio esse que a gente pode usar em todos os problemas de análise combinatória. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar da terceira lista que eu mandei para vocês. Tudo bem? Grande abraço aí, até o próximo.